Olá, amigo, olá, amiga. Estamos iniciando mais uma programação Painel Eduque no 8.3 digital, sistema Rio Cable de comunicação, também na Eduque Play e, é claro, a parceria com a TV do Povo, do nosso querido Marcos Medeiros, a todo o público de Nova Friburgo no canal 3. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Estamos iniciando a programação com o conteúdo da nossa região. Hoje, a Câmara Municipal de Cordeiro, o destaque para a fala dos vereadores e também a tribuna livre, utilizada pelo já conhecido aqui da nossa cidade e também da região, Dr. Paulo César Barroso, falando sobre a cidade exposição e o posicionamento quanto à educação em nosso município. Você acompanhando agora a sessão plenária com os assuntos especiais no Painel Eduque. Boa noite, presidente, a mesa diretora, os demais colegas vereadores, aos munícipes aqui presentes, os funcionários da casa também, os internautas que nos assistem. O que me traz essa tribuna hoje são alguns assuntos que talvez não daria tempo de eu falar no pequeno expediente, e aí, mais uma vez, eu prefiro usar a tribuna por tentar não exceder o tempo que todos os colegas têm direito. E nesse caso eu vim trazendo aqui uma citação até da minha última fala aqui na tribuna, e que eu me esqueci completamente e me faço agora como obrigação de relembrar que o vereador André Mion já tinha feito um requerimento sobre a caiação dos meio-fios aqui no município, e realmente nesse ponto, eu toquei nesse ponto aqui na semana passada, o vereador já tinha pedido, e o vereador ter feito um trabalho extensivo e intensivo com relação à cobrança do contrato de limpeza urbana. Tenho acompanhado de perto, como nós dividimos bancária e quase que dividimos gabinete, que é porta a porta, tenho acompanhado muito de perto. E um outro assunto nesse tema que eu queria tocar é o seguinte: a gente tem aqui no município a empresa Terra Pleno, que faz o serviço de poda. E aí, na última fala, eu disse aqui sobre a questão de ter uma caminhonete só, e o vereador Hamilton Bitt foi feliz de me relembrar que realmente é uma caminhonete, né, vamos dizer assim, sendo utilizada, e a outra como reserva. Está corretíssimo. Só que aí me faz também uma menção aqui, e por isso que eu vim também à tribuna, de relembrar que no contrato dessa empresa Terra Pleno, no contrato 110 de 2021, no item 8.22, item I, diz o seguinte. O item 8.22 diz o seguinte, na verdade. Vamos lá. A empresa contratada deverá cumprir os termos e normas regulamentadoras e leis, mantendo sempre adequada à realidade laboral, implementando as práticas previstas das NRs a seguir. E o item I diz o seguinte. Lei 9.503 de 97, artigo 230, artigo 235, cumprindo seus ditames integralmente. A Lei 9.503 de 97 é o Código de Trânsito Brasileiro. E o artigo 230 diz que todo veículo tem que estar devidamente licenciado. Eu, um dia desse, encontrei com a caminhonete que faz o serviço titular da empresa, e pude verificar pela sua placa que o último licenciamento dessa caminhonete foi de 2021. Então, eu queria perguntar por que até hoje a prefeitura nunca fez um desconto de nenhum real nesse contrato. Coisa que não é difícil da gente identificar, porque se eu, como mero munícipe, pude entrar no site do Detran e tirar aqui o documento, onde o último licenciamento foi 2021, pude ver que o dono da empresa, que o dono da caminhonete, na verdade, é uma outra empresa desse mesmo grupo, que tem os mesmos sócios, que tem os mesmos sócios da Selix. Então, não é difícil a gente entender o que está acontecendo, né? Eu acho que a gente tem que fiscalizar mesmo, que cobrar mesmo, e que seja feito de maneira correta, porque nenhum contrato que foi feito agora em 2021 está sendo cumprido integralmente. Outro ponto importante que eu tenho dito muito aqui, queria aproveitar o assunto para falar, é sobre a questão do hospital e sobre a questão de abertura ou não de CPI de auditoria. O vereador Elielso Francinha foi muito feliz nas falas dele, eu assisti até um programa lá com o Helênio, lá na TV Eduque, assisti também.
E queria dizer o seguinte, nessa Casa de Lei já foram abertas 2 CPIs com relação ao Hospital Antônio Castro. E eu solicitei hoje à Secretaria a cópia desses procedimentos para entender como é que foi feito naquela época, o que foi feito, para a gente entender também qual caminho seguir e deliberar com os demais colegas qual caminho seria o suficiente, seria o melhor para que nós possamos seguir. É importante que a gente fale da licitação de hoje. Eu não participei, não pude, em virtude de um problema particular que tive. E espero que a empresa que ganhe o certame preste o serviço de qualidade, afinal de contas o contrato é um contrato alto e vai ser o maior contrato desse município. E, infelizmente, a gente fica na dúvida, né? Porque a empresa que ganhou, aliás, a empresa que hoje presta o serviço nem participou do certame. Tem direito a não participar, mas sempre se reclamou muito do valor pago pelo contrato, e agora que o valor melhorou, a empresa não participou. Vamos tentar entender nos próximos dias aí o que está acontecendo. Outro assunto que veio em reclamação agora há pouco, estava vindo para cá, e 2 pacientes me pararam reclamando em questão do transporte, quando tem que ser feito exame de imagem em Nova Friburgo. 2 delas reclamaram comigo de não ter condição de ir, que não tinha carro da saúde para ir. Então, eu queria verificar e pedir à Secretaria de Saúde que estipulasse a demanda, né, e a oferta desse serviço de acordo com o carro que possa levar. Porque o paciente sair daqui para ir a Nova Friburgo, às vezes para a gente pode não parecer muito, mas de repente para uma pessoa que não tem condição financeira ou que não tem condição de andar e ir a Nova Friburgo de ônibus, de repente pode ficar complicado. Isso dificulta também aquele paciente que às vezes precisa fazer um exame que não é tão simples assim, pode ser um exame de imagem. Um outro assunto que na sexta-feira um pai me pediu, um pai até do Jardim de Infância Nigalvosa, mas eu já tive verificando em outros colégios também está assim, para que a prefeitura faça um trabalho, porque a infestação de pernilongo está muito forte em algumas escolas, a gente tem escutado isso aí muito. E um pai me procurou na sexta-feira, me mostrando o filho dele, me disse da questão de ter que passar repelente toda vez que o filho vai para a escola. E é um trabalho importante, porque as crianças, né, a gente tem casos de dengue aí, inúmeros casos de dengue na cidade que estão sendo relatados, e as crianças, infelizmente, ficam suscetíveis a isso. E por último, mas não menos importante, eu estava fazendo um levantamento, verificando as prestações de conta eleitorais da última eleição municipal, e é engraçado como as coisas acontecem aqui em Cordeiro. Os prestadores de serviço que, por exemplo, nunca prestaram serviço, ou quase nunca prestaram serviço nessa municipalidade, prestaram serviço na campanha do prefeito, e hoje tem mais de R$1.400.000 de serviço prestado para esse município. Está errado? Não sei. O secretário me disse que está verificando. Mas é estranho, porque é uma empresa que nem prestava serviço nenhum. Só nesse mandato, mais de R$1 milhão de serviço prestado. Então, acho que a gente tem que observar, tomar cuidado e ter discernimento quando a gente contratar alguma empresa. No mais, presidente, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e boa noite a todos. Vereador, queria só uma participação, à vontade, 1 minuto. Quero dizer que são relevantes as palavras do nobre colega. Vou estar levando ao conhecimento do prefeito sobre a empresa de poda, pelo motivo do automóvel não estar com a documentação correta, que eu acho que a pessoa, para prestar um serviço público, ele tem que estar devidamente legalizado, e eu tenho certeza que o prefeito não vai deixar passar impune essa situação. Deixar muito bem claro que tem pessoas maldosas que distorcem as palavras da gente aqui. Em momento algum eu quero, pessoas maldosas que eu digo de rua, pessoas mal informadas, em momento algum eu quero que o prefeito deixe de fazer acordo com os servidores do Hospital Antônio Castro, quero que pague pelo aquele prédio um preço justo. O que eu tinha vontade é de entender, se possível, até a gente convocar aqui a OAB do município de Cordeiro, numa oportunidade melhor, para saber como um funcionário tinha R$30.000 para receber, hoje ele tem mais de R$700.000.
O que a gente mais vê, tanto no município aqui, com todo respeito à classe, né, dos advogados, nós temos aí causas aí de mais de 2 milhões aí que o município pagou, porque o preposto que era responsável, o advogado, por defender o município, outros também por defender o hospital, e foi julgada a revelia. E hoje quem vai pagar isso, infelizmente, é os cofres públicos, com o imposto que a nossa população paga. Então, em momento algum, eu estou aqui fazendo politicagem. Eu posso estar aqui, sim, fazendo política, porque aqui é uma casa política, né? Não só aqui, como a prefeitura. A gente tem que prestar relevantes serviços aqui para a gente poder passar por uma prova ano que vem. Se a população achar que a gente fez um bom trabalho, amém. Se achar que não, retira a gente democraticamente através do voto. E sobre essa questão de dengue, realmente, eu moro ali na rua Padre André Boaventura. A prefeitura limpou aquela vala ali, mas tem que completar o serviço ali. Não sei se pode passar um fumacê, que infelizmente a questão do mosquito é muita quantidade. Então, vou estar levando ao conhecimento do prefeito, vou estar passando também para o secretário de saúde, para estar monitorando de perto esses casos de dengue aqui no nosso município. Obrigado pela parte aí, Tiago. Então, seguimos. Eu agradeço ao vereador Tiago Roberto pelas palavras e a participação do Elielso Francinha. Eu quero convidar para a tribuna o senhor Paulo César Salles Barroso para falar sobre educação e águas do Rio. O senhor tem 10 minutos, senhor Paulo César. Muito bem-vindo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, deixo registrada a minha honra de ocupar esta tribuna. Bom, fiz registrar na minha proposta a minha intenção é de dividir com as senhoras e os senhores algumas preocupações e intenções que me envolvem neste momento. Todos sabem, eu sou cordeirense de nascimento. Há um pouco tempo atrás, um pouquinho só, mas há 80 anos. Como revela a minha inscrição, venho apresentar meus pontos de destaque neste momento, quais entendo serem de interesse social do nosso município de Cordeiro, ao meu juízo pessoal. Obediente, então, ao tempo permitido, entro logo nos assuntos, tendo por base fundamental do nosso município, em quais destaco a nossa área territorial do município de Cordeiro é de 113 quilômetros quadrados. Portanto, somos um pequeno município. A nossa característica de distribuição da população é eminentemente urbana, quase 98%, e o restante na nossa pequena área rural. As receitas municipais diretas são integralmente provenientes de comércio e serviço. Nosso município não tem indústrias, tá? E não temos também enriquecimento rural. Com essas considerações preliminares, eu destaco e rogo a apreciação de Vossas Excelências nos seguintes pontos. Com relação à educação, agradecendo a história que nos fez
cidade e exposição, proponho seja analisados pelos membros desta Casa Legislativa a mudança para os novos tempos para cidade educação. Nesse aspecto, proponho a vossas senhorias analisarem detalhadamente uma proposta de mudança da utilização do Parque de Exposições para uma interiorização da UERJ. Aquela área pertence ao Estado. Mas para uma interiorização da UERJ, que implante aqui, em nosso município, um campus universitário, de preferência, olhando os novos tempos, olhando o futuro, nas áreas de ciências exatas e computação. O futuro que nossos jovens terão pela frente, todos nós sabemos, vossas excelências bem o sabem, está iniciando nessa tecnologia de internet, computação, e tudo daqui para frente vai ser assim. A área em questão, eu já disse, é do domínio do Estado, e considerando a já existente exposição de macuco, nenhum prejuízo haveria para os produtores rurais regionais. Enquanto, do outro lado, estaremos valorizando nossa região com uma universidade dedicada à ciência dos novos tempos que virão e trazendo mais pessoas à nossa cidade, gerando mais riquezas ao município e nos afastando das despesas injustificadas das exposições. Não deixo de fazer um registro, isso, da necessidade que nós temos de proporcionar aos nossos jovens ocasiões de divertimento. Poderemos criar, em qualquer momento, uma justificativa para esse propósito. Uma universidade aqui nos traria, talvez, 1000 alunos nessas áreas modernas do futuro, alunos, professores e ajudantes. Então seria, eu peço a ajuda de vossas excelências nessa análise, nesse pensamento que me ocupa, que me ajudem e pensem também no aspecto do quanto isso poderá engrandecer nosso município nesse aspecto, nessa área. Já fomos, ao longo do tempo, proeminentes com relação às exposições. Vamos olhar para o nosso município, a nossa área, e fazer essa mudança. Minha proposta é que vossas excelências concentrem também nesse pensamento. Tomo a liberdade, peço desculpas, de trazer um pensamento pessoal, uma preocupação pessoal. Mas é o meu coração de cordeirense que me permite isso. O segundo ponto que eu escrevi, desculpa, entendeu? É que tenho observado pessoalmente e ouvido comentários de pessoas de nossa cidade quanto ao elevado custo do fornecimento de água potável pela empresa Águas do Rio. Certo sabemos que está muito alto e a inexplicável mudança dos hidrômetros, quiçá, com a mudança dos hidrômetros, visando mudar o critério de medição
e sem comprovação técnica da correta medição pelos novos equipamentos. Ademais, destacamos que o nosso município não está tendo sua receita, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o nosso município não está tendo sua receita, tá? Proveniente da água. Tá? A empresa Águas do Rio, a contribuição tributária da empresa Águas do Rio é para o PIS e o COFINS. Não tem ICMS, não tem nada. PIS e COFINS. É preciso que o município analise se PIS e COFINS trazem algum retorno para o município. Pelo que me consta, não. Entendeu? Por outro lado, se nós não temos nada de volta da água do Rio na carga tributária, o preço que está sendo praticado neste momento para todos os munícipes de Cordeiro retira recursos do nosso comércio e serviços que vai para algum lugar e não para aqui. Tá? A Águas do Rio aplica em algum lugar, não para aqui. Nós precisamos conhecer melhor, com mais profundidade, essa situação da Águas do Rio está retirando violentamente recursos de nossa população toda e nada está vindo de volta tributariamente. PIS e COFINS são receitas federais, pelo que eu sei. Não tem ICMS. É preciso que o município esteja atento para a tributação de serviços de Águas do Rio. O que é que ela paga ao município? Só está levando? Está pagando algum tributo ao município que compense a retirada de recursos de todos os cidadãos e cidadãs do município? É uma análise que eu rogo a Vossas Excelências que a façam comigo. Nesse ponto, eu me permito recordar uma coisa. Há décadas atrás, no governo César de Azevedo Monteiro, o abastecimento de água potável de Cordeiro era retirada aqui da Dona Canucha, aqui nos Dois Valos, a água era retirada ali, e no governo, salvo o melhor juízo, mas eu quase que afirmo isso, o município de Cordeiro construiu com César Monteiro aquele local lá em cima nos eucaliptos, onde é feito o tratamento d'água. Sugiro e gostaria e peço a Vossas Excelências que verifiquem se isso que eu estou pensando é verdade. Eu não posso afirmá-lo, mas a minha mente me mostra isso, me recorda isso. César de Azevedo Monteiro, quem o fez? Olha, se foi o seu César de Azevedo Monteiro quem o fez, e naquela época a minha memória me traz também que no trecho para Cantagalo foi aberto, ao lado da estrada, um local de manilhas, né, manilhas desse porte, que levavam a água para Cantagalo, tratada aqui. É preciso que nós saibamos apenas se a Águas do Rio está usando aquilo ali para o tratamento de água, se aquilo é do município,
Me parece, minha memória me traz essa informação que sim, porque se for isso, nós podemos estudar uma maneira de como em Nova Friburgo o tem, fazemos a nosso próprio tratamento d'água potável. O fundo de pesquisa poderia ser Nova Friburgo, que o tratamento d'água lá é próprio da cidade de Nova Friburgo. Trouxe, com a devida vênia de Vossas Excelências, esses dois pontos que não saem da minha mente. Desculpe dividi-los com vocês. Nara, em nome da Câmara, doutor Paulo César, a gente quer agradecer a tua participação. A tribuna é livre para a população, enquanto mais pessoas vierem depor e ajudar, colaborar, a gente está aqui para ouvir. Eu quero interromper um minuto, porque a gente acabou de sair de uma reunião. Eu quero informar, os vereadores já sabem que a gente formou uma associação do Centro-Norte Fluminense, que são 10 municípios, chama ACAM. E a ACAM já teve várias reuniões, a primeira foi em Macuco, depois Duas de Barra e Cantagalo, e a próxima é Cordeiro, dia 26 desse mês, às 14 horas, o senhor está pré-convidado, assim como todos os vereadores. Por que eu quero citar a ACAM? Porque a gente tem discutido essas pautas comuns aos municípios, que é os desserviços, né? Que é o mau serviço dessas privatizações, tanto da Enel quanto da Águas do Rio. E alguns assuntos foram debatidos. E na última reunião em Cantagalo, estava o responsável pela empresa regional, que é o Pedro. Alguns vereadores já conhecem, já participaram de alguns debates, algumas reuniões com o Pedro. A vereadora Fabiola estava, o André e o Romito, né, nos acompanharam nessa última reunião, e a gente cobrou muito do Pedro esse plano de investimento, né, porque as contas chegam, mas os investimentos não estão chegando. E ficou de ser apresentado para a gente um plano individual de cada cidade, um detalhamento do investimento, como funciona. Eu, honestamente, hoje eu não posso dizer que eu conheço tudo, de como era feito, como está sendo feito, como funciona a concessão. A gente está buscando, né, entendimento e está a par de tudo e acompanhando tudo. Então, a gente tem cobrado muito das entidades, das responsáveis pelas essas empresas, que vêm às reuniões, a gente oficializa e eles têm participado. Então, eu acho que a gente vai avançar enquanto a serviço. Enquanto a tarifa é mais difícil, porque isso é discutido em outro patamar. As tarifas seguem um outro roteiro, um outro nível de entendimento que nos foi imposto. Mas, por exemplo, a gente contestou se a nossa tarifa era igual, né? Porque é uma concessão que envolve várias regiões, envolve a Barra da Tijuca, por exemplo, Cordeiro está junto com a Barra da Tijuca. A gente contestou se os valores eram os mesmos, e ele disse que não, e que são valores diferenciados. Tem algumas coisas que, infelizmente, são irreversíveis, né? E eu acredito que a gente tem discutido isso, né? Infelizmente, não está na vontade de cada um aqui e reverter essa situação que foi feita da privatização, né? Tem dois lados. No papel é muito bonito o projeto, a gente quer que aconteça, né? Que é o saneamento básico, a despoluição do Rio Macuca, etc. e tal. A gente sabe também que a nossa água é cedida para Cantagalo, como você disse, a gente fornece Cantagalo. Também sabe, por exemplo, que lá em Cantagalo contestou que um distrito de Cantagalo que não há ligação nenhuma de rede de tratamento foi cobrado, chegou conta para todo mundo. Então, são erros muito graves que a gente tem cobrado da empresa e ele ficou de apresentar para a gente um projeto de investimento individual de cada cidade, de cada 10 cidades dessa, né? Agora, quanto à tua presença, Paulo, você é sempre bem-vindo, né? E a gente está aqui para ouvir sugestões e aprender, né? Acho que todo mundo tem alguma coisa a oferecer e o conhecimento é muito importante, tá? Só para. E o senhor está convidado, dia 26, uma sexta-feira, às 14. Palavra, vereadora Francinha. Boa noite a todos, colegas vereadores, mesa diretora, internauta que nos assiste. Passar para o vereador Tiago, que eu já levei o conhecimento do prefeito sobre a questão da placa e vai estar cobrando providências amanhã. Sobre a questão de cidade de exposição,
foi até o ex-deputado e hoje vice-governador Thiago Pampolha, que colocou esse nome, e é motivo de orgulho para a nossa população, mas o que eu vou dizer aqui é uma opinião pessoal minha. A exposição foi fundada aqui em 1921, inaugurada pelo presidente da República, Epitácio Pessoa, e para o governador do estado, ou interventor, se eu não me engano, foi o Raul Veiga. E a segunda exposição levou 22 anos para ter, que foi em 1943, porque a gente estava vivendo um momento da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. E foi inaugurada a segunda aqui em 1943, sempre quando eu tenho oportunidade de dizer que foi a mais importante, que chegou aqui o trem presidenciável com Getúlio Vargas, que era o presidente da República, e o Hernani do Amaral Peixoto, que era o interventor do estado da Guanabara. E foi a mais importante porque a receptividade da nossa população foi tão grande que selou um pacto em emancipar o nosso município. Isso foi feito em 31 de dezembro de 1943. Essa é a história da nossa exposição, e se eu não me engano, pelo seu Zé de Abreu, a primeira exposição de Zebu foi em 1984 no município de Cordeiro. Tudo isso é muito legal, é muito importante, faz parte da nossa história. Mas o que eu vou dizer é uma opinião minha. Eu tinha o maior prazer de Cordeiro ser reconhecido como a cidade de Itaperuna é, cidade da saúde, onde a pessoa se interna lá, opera um coração, opera uma coluna, e muitas das vezes a gente tem que se locomover do município de Cordeiro para outra cidade devido à falta de recursos. Infelizmente, não é o governo Leonan vem fazendo um excelente trabalho, nós temos que ter exposição agropecuária, que infelizmente muitas pessoas acompanham aquele tempo antigo, né? Pão e circo. Eu opto, opinião minha própria, porque eu já perdi familiar com câncer, perdi familiar, meu irmão, com obstrução intestinal aguda, com pneumonia. Então eu tenho o maior orgulho de ser cordeirense, mas o trabalho que a cidade de Itaperuna faz em relação à saúde é de excelência. E tem um exemplo aqui muito perto, São Sebastião do Alto, no qual o ex-prefeito de lá, Tavinho Rodrigues, é meu amigo, e na época do Antônio Zé Galotti, para me encerrar as minhas falas, lá tinha uma exposição no distrito de Valão do Barro. E essa exposição é top, trouxe os maiores artistas aqui na época. E na época, com a população de lá, fizeram um plebiscito. O que vocês querem? Um hospital de excelência ou quer que eu continue com a exposição agropecuária? Se eu não me engano, foi o Zé Galotti que fez esse plebiscito. E a população de lá escolheu um hospital. E se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, que muitos aqui conhecem, o hospital lá é de excelência, faz diversas cirurgias. Então, parabenizar também a cidade de São Sebastião do Alto, que foi governado pelo seu Zé Galotti, seu Hermes Voga, pelo Tavinho Rodrigues e pelo Afinho também. Então, parabéns à cidade de São Sebastião do Alto, cidade de Itaperuna, do amigo aí, deputado Jair Bittencourt. Eu teria o maior prazer de Cordeiro ser reconhecido pela cidade da saúde, como Itaperuna é e outras mais aí vizinhas são. Mas parabenizo a nossa exposição, é motivo de orgulho, mas eu opto mais pela saúde. Obrigado, presidente, pela parte. Alguém mais? Vereadora Fabíola. Pode fazer a parte, por favor. Me direciono a você em relação à questão da cidade de exposição, assim como é o que você disse, é histórico, né? Então você tem aquela história para contar e aí você vende aqui, você cria uma marca para você vender aquilo que você tem. Então a gente não tem uma saúde de ponta, infelizmente nós não temos uma educação de ponta,
como você gostaria, assim como você, como todos nós gostaríamos que fosse, né? Então, é mais que justo o título que a gente tem de Cidade de Exposição, né, por tudo que ela nos representa, e é o que mais o prefeito atual tem feito, trabalhado em cima dessa marca, vendido, porque isso nos traz recursos esses que são revestidos dentro de Cordeiro, na educação, na saúde, no esporte, no lazer. Então, a gente tem que entender qual é. Se um dia for, né, esse sucesso todo, tomara, seria claro que todos nós preferíamos do que a festa agropecuária. Mas se você tem certeza que esse nome, assim como a gente tem aqui do lado, Macuco, qual é a história de Macuco? Capital do leite. Mas Macuco tem outras coisas que funcionam, assim como Cordeiro também. Então é uma questão histórica e que nós temos, e eu tenho e agradeço, continuo agradecendo, assim como eu sei que o prefeito Leonor, que está trabalhando muito bem a marca, entendeu isso e trabalha muito bem. Eu agradeço muito ao nosso vice-governador, que é amigo cidadão cordeirense, e eu sei que ele está aí disposto a nos ajudar em todas as áreas do nosso município. Então, que fique a nossa cidade à disposição até que possa um dia ser, né, tão exemplo em todas as outras áreas. Quanto mais, eu agradeço muito de coração o título que ele deu à cidade de Cordeiro, cidade à disposição. Obrigado, e que nós possamos estar cada vez mais rendendo mais para poder distribuir toda essa renda com todas as nossas áreas do nosso município. No mais, o meu muito obrigado. Obrigado, Fabiola, a participação. Eu torço também, eu fico muito feliz da gente ter o nome Cidade de Exposição, mas eu acho que a gente tem que ter mais investimento para a gente sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então a gente tem que sonhar grande e ter um hospital de qualidade do nosso município, que um dia a gente chegue ao nível de Itaperuna. Isso aí é um projeto a longo prazo, investir mais na saúde e menos em festa. Nada contra a exposição agropecuária de Cordeiro, ela é autossustentável, mas deveria ter um plebiscito aqui no município de Cordeiro também, porque infelizmente a gente perdeu muitas pessoas aí por falta de recursos e muitas das vezes pela demora de transferência para outro município. Obrigado, Francinha. Colocar um aplauso muito especial para o trabalho dos vereadores e, é claro, do posicionamento do doutor Paulo César Barroso quanto à cidade educação. Um tema muito pessoal, mas que atinge diretamente a população da nossa cidade, e você acompanhando o desfecho desta situação, né? Porque é muito interessante o assunto colocado pelo Dr. Paulo César Barroso quanto a um braço da UERJ no Parque de Exposição Raul Veiga, quanto à área da computação, né, e das ciências exatas. Olha, a sinceridade, realmente daria um salto de qualidade na educação do município de Cordeiro, atendendo principalmente aos jovens aqui da nossa região. Nova Friburgo hoje absorve praticamente toda a região, com as faculdades existentes na cidade de Nova Friburgo, e aqui o Dr. Paulo César, com a sua colocação, está tentando de alguma forma iniciar esse trabalho de fomentar a educação, principalmente de terceiro grau, aqui no nosso município. Seria muito interessante, né? Muito interessante, porque são 9 dias de evento da Expo, o resto do ano, sinceridade, o Parque de Exposição fica com uma ociosidade gigantesca e a prefeitura cuidando do parque, certamente gastando recursos públicos. É claro que mantém lá o nosso patrimônio, mas poderíamos sim ter uma outra fonte de renda para alavancar a educação em nosso município. Também a questão das águas do rio. Águas do rio. E aí eu não posso deixar de ressaltar que isso tudo começou quando os vereadores da gestão passada
votaram para a privatização da SEDAI. O município de Cordeiro tem a melhor estação de tratamento de água do estado do Rio de Janeiro no seu interior, aqui na localidade de Cordeiro, no bairro Santa Teresa, atendendo ao município de Cordeiro e também ao município de Cantagalo, que não tem estação de tratamento. E chegamos a esse ponto que o presidente da Câmara, Ronaldo Rosa, foi muito conciso e foi muito esclarecedor o seu posicionamento quanto certamente impossível reverter esta questão da empresa Águas do Rio, porque os vereadores na época aprovaram a privatização. 8 vereadores, e eu vou lembrar os vereadores que votaram contra: Elielson Francinha, Robson Careca e o doutor Tiago. E eu vou lembrar a você agora os vereadores que aprovaram a privatização da SEDAI. Para que você não se esqueça, cobre deles agora a atual situação que nós estamos vivendo no município e toda a região. Olha aqui, Jussara Barrada, hoje vereadora, Fabiola Bianchini, hoje vereadora, na época era, também agora, Mário, que hoje não é mais vereador, André, que hoje é vereador, mas é secretário de esportes, Hamilton Beach, Furtuoso, hoje não é mais vereador, Beth não é mais vereadora, e Marcelinho Sardinha, que também não é mais vereador. Os 8 votaram a favor da privatização, ocasionando esse rolo todo, porque o prefeito poderia ter assumido a estação. Aí o doutor Paulo César chega hoje e fala a respeito. Então fica muito difícil. Francinha, Robson e doutor Tiago Macedo votaram contra. 100% de esgoto. A pessoa paga 100 de água no Rodolfo Gonçalves, paga 100 de esgoto. A pessoa gasta 200 de água, paga 200 de esgoto. A pessoa gasta um pouquinho mais, 300, paga 300 de esgoto. E o resto da população? Não. São prejudicados todos os moradores de somente alguns bairros aqui do nosso município. Então, eu desejo que realmente essas questões sejam resolvidas. Você que é de Nova Friburgo, você ouviu aí o doutor Paulo César falando do tratamento de água em Nova Friburgo, hoje está em excelência lá, ó. Em excelência. Você para hoje ali no Rio Bengala, lá, ó, limpinho o rio. Não cai gota de esgoto nenhum mais no Rio Bengala. Fale com qualquer morador de Nova Friburgo. Onde que é realizado o tratamento da água de Nova Friburgo? Em Nova Friburgo. Em Nova Friburgo. Aqui o nosso, em Cordeiro. Por que o município não pode assumir aqui uma cidade pequena com 25 mil habitantes? Que Águas do Rio vai assumir, que vai... Não, está um maior rolo. Está assim uma situação dificílima. E não temos como reverter essa situação, porque foi aprovado pelos homens públicos, os vereadores, na época aqui em Cordeiro. Não tem como. Macuco foi 8-1. Aí eu te pergunto, Madalena, SEDAI, vai ver o tratamento em Madalena, a qualidade. Excelente. Por que nós perdemos a excelência na qualidade aqui no município de Cordeiro? Porque algumas pessoas falaram, tinha uns marajás, tinha os problemas. A SEDAI, como qualquer outra empresa, fácil de resolução. Que se tomassem algumas atitudes quanto aos servidores que realmente não realizavam o trabalho, vai lá. Mas quem que você conhece aqui do município de Cordeiro que nunca trabalhou na SEDAI? Funcionário da SEDAI que nunca trabalhou. Todos nós conhecemos todos. Você tinha um problema na rua, consertava na hora. Ligava para a SEDAI, tá indo aí. Sempre tivemos a colocação de água em todos os pontos altos da nossa cidade. Todos os morros, todos os pontos, sempre funcionou impecavelmente, porque eles, os funcionários da SEDAI, já tinham todo um planejamento
que era realizado na hora que todos nós, munícipes, estávamos dormindo, na noite e na madrugada. A colocação da qualidade do servidor que merecia ganhar os salários. Hoje estão pagando aí 2.000 e pouco reais divide para 20 pessoas. E aí um menino de 21 anos morre no decantador, onde nunca aconteceu acidente. Um menino de Campos veio, entrou no decantador e morreu. Você de Nova Friburgo fica sabendo disso. Então, nós precisamos melhorar sempre a qualidade do serviço público oferecido ao cidadão. Você acompanhando tudo aqui no Painel Eduque. Agradecemos o seu carinho, a sua audiência. Estaremos juntos numa próxima programação. Um abraço muito especial para você de Nova Friburgo e a você da Eduque Play nos fins de semana, TV Eduque de Cordeiro no YouTube. Faça a sua inscrição e receba todos os nossos vídeos, inclusive a Eduque Play a partir de sexta-feira com 24 horas no ar. Muito obrigado, até a próxima programação.